Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia, sabe pra quê, gente? Pra analisar tema anterior da Polícia Federal. Então, ó, na aula passada, o que a gente fez? Introduziu o que é um texto dissertativo, né? Então, trabalhamos ali a macroestrutura do texto dissertativo e visitamos o modelo que a gente apresentou lá na nossa primeira aula, que foi uma aula, vamos dizer assim, inaugural. E aí, na aula inaugural, eu trouxe o tema da Polícia Federal de 2021 e fiquei de fazer esse tema com vocês no modelo. Vamos lá para o nosso tema, e aí eu vou fazer esse tema. Na sequência, eu vou trazer 3 textos de alunos que fizeram o concurso de 2021, uma menina, um rapaz, um que não foi, que foi desclassificado na redação, né, e outros 2 que tomaram posse, estão lá trabalhando, lindos e maravilhosos. Então, ó, o que a gente tem aqui em termos de tema? Tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, artigo 5º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sabe uma coisa que eu percebo nas provas do Sebrasp? Não há tanto problema em você trabalhar os textos motivadores, porque existem alguns organizadores que realmente isso aí está fora de cogitação. Exemplo, FCC. Na própria grade de correção, a FCC traz que você não pode se valer de trechos dos textos motivadores. No caso do Sebrasp, a gente já percebeu que não é muito isso, não. Por quê? A partir do texto motivador é que a gente faz desdobramentos, ou seja, a gente coloca um exemplo, traz um contexto prático, mas não tem como a gente fugir aos textos motivadores que estão ali na prova, tá? Então, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, aqui a gente já tem noções ligadas a exceções que existem aí a asilo, né? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Isso aqui, na minha opinião, já poderia ser o seu tópico frasal do primeiro parágrafo, ou seja, poderia ser, com outras palavras, evidentemente, a nossa introdução, tá? É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Opa, a nossa boniteza aqui. Através da Polícia Federal. Conforme o artigo 144 da Constituição Federal, a Polícia Federal é um dos órgãos encarregados de garantir o exercício do direito à segurança pública, expresso no texto constitucional. Em sua atuação para garantir esse direito, a PF e os agentes que atuam em seu nome deparam-se com a necessidade de observância de outros direitos previstos na Constituição Federal. A exemplo dos apresentados acima, ainda que de sua atuação possa resultar a restrição de algum direito, como o direito à liberdade. Aí você poderia dizer que, por exemplo, no ordenamento jurídico brasileiro, nenhum direito é absoluto. Ele deve estar em consonância com outros direitos e ser balizado a partir da necessidade, do interesse público. Poderia colocar alguma coisa assim. A partir dessas informações e dos trechos da Constituição Federal apresentados. Então, por que eu falo que, às vezes, no caso da organização de prova do Sebrasp, às vezes você pode se valer do que está no próprio eixo de textos motivadores. Ela já falou aqui, ó, e dos trechos apresentados da Constituição Federal, redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos: o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Nesse caso, é lógico que você ia trazer ali os aspectos elencados no artigo 144 que dizem respeito à atuação da Polícia Federal. Ah, então a atuação da Polícia Federal diz respeito a crimes, por exemplo, contra a União. Então vai trazer essa lógica, tá? A observância dos direitos previstos na Constituição Federal como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Se eu estou falando validade, eu tenho que pensar em legalidade. Aqui eu estou pensando nas funções da Polícia Federal. O desempenho da Polícia Federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Então, nesse caso aqui, a gente vai pensar, basicamente, no padrão de resposta que o Sebrasp ofereceu, tá? Então, ó, o candidato será avaliado quanto à coerência textual e ao desenvolvimento textual na abordagem do tema e dos aspectos apresentados,
bem como de sua articulação. Quanto aos aspectos que deverão ser abordados, espera-se que o candidato discorra a partir do que dispõe o artigo 144 da Constituição, o que determina que a Polícia Federal é um dos órgãos encarregados de garantir o exercício do direito à segurança pública. Então, a partir desse artigo, ele deveria falar da importância do papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Depois, observância dos direitos previstos na Constituição, a exemplo da inviolabilidade da intimidade, da inviolabilidade da casa, da inviolabilidade do sigilo. Então, isso aqui já estava ali, basicamente, nos textos motivadores, tá vendo? E, por fim, espera-se que ele conclua abordando o respeito aos direitos humanos. Então, aqui, ó, o próprio Sebrae já falou que essa abordagem dos direitos humanos poderia estar na conclusão. Então, eu poderia fazer um texto estruturado em 4 parágrafos, com uma introdução que trouxesse essa lógica aqui, ou um texto estruturado, por exemplo, em 5 parágrafos, em que houvesse uma conclusão autônoma. Flávia, eu ainda poderia ter um texto estruturado em 3 parágrafos? Poderia. Não é o melhor, mas poderia, tá? Respondendo apenas aos tópicos de maneira o quê? Articulada. Poderia, porque a gente tem candidato que tira nota boa sim. Então, tendo em vista que este é um princípio constitucional e a Constituição prevê ainda que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano, isso já estava na proposta, né, gente? Como valor da Polícia Federal e para o desempenho da função do policial federal. Então, beleza, ele na verdade reproduziu o que estava no tema e nos textos motivadores. O que eu acho que é importante é a gente observar os quesitos avaliados. Nós falamos sobre isso na primeira aula, mas olha aqui, ó, não abordou o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Abordou de forma superficial o papel, abordou o papel da polícia e não articulou com o texto, ou não organizou, ou não foi consistente. Então, aqui a gente tem uma sequência de EOs, e neste tópico, o que eu acho mais perigoso é isso aqui, ó, não articulada com o restante do texto, que às vezes a gente faz os 3 tópicos muito soltos e acaba perdendo ponto em função disso. Bom, abordou o tema da polícia na garantia do direito à segurança pública e desenvolveu adequadamente de forma organizada, consistente e articulada. Todos os tópicos, gente, foram avaliados exatamente da mesma maneira. Então, aqui, ó, não abordou, abordou de forma superficial, abordou a questão, só que abordou de forma não organizada, não consistente ou não articulada com o restante do texto. E aqui abordou a questão adequadamente. Então, não muda nada. Todos os nossos tópicos trazem exatamente os mesmos critérios. Ó. Abordou, só que de forma não organizada, não consistente, não articulada, e abordou de forma organizada, consistente e articulada para a gente ter nota máxima no quesito. Nem sempre a divisão de pontos é equânime, né? Na última prova da PF, isso aqui valeu 13, o desenvolvimento do conteúdo, que incluía aí esses 3 tópicos, mais a parte de organização, que é legibilidade, é o item 2.1, tá? Bom, aqui eu trouxe os aspectos que deveriam estar no seu texto. Então, todas as propostas que nós vamos fazer, a gente vai ter sempre essa introdução aqui, que vai trazer os aspectos que deveriam estar no seu texto. O que eu acho que compõe a nota e geralmente leva o aluno a notas mais altas? Trazer um exemplo prático do que está sendo exigido no tópico. Então, todos os nossos temas vão ser trabalhados com exemplos práticos, tá? Ah, então, Flávio, por exemplo, se eu não quiser assistir a aula, que eu estou um pouco apertado, tenho que estudar muita coisa, se eu pegar apenas o material de apoio, eu vou conseguir me inteirar do que deveria estar no texto? Sim, tá? Então, no material de apoio de cada texto haverá isso aqui, ó, que seria tipo uma base ou uma baliza de correção, tá? E o material está vinculado à aula. Então, na aula do tema 1, a gente vai vincular esse material aqui. Então, o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Então, neste caso aqui, esse tópico, tá? O artigo 144 da Constituição traz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Isso aqui fica ótimo para tópico frasal. Abri o meu texto. A Polícia Federal, isso seria minha frase 2, né? Desenvolvendo a introdução. A Polícia Federal integra os órgãos responsáveis por assegurar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Uma coisa que a gente pode ter é um tema também sobre patrimônio público, né? Preservação do patrimônio público ali. Funções da Polícia Federal, segundo o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal. Investigar crimes contra a União, corrupção em ministérios, fraudes em licitações federais, crimes eleitorais. Então, a gente tem ali algumas coisas bem importantes e todas elas podem ser objeto de tema, tá? Reprimir o tráfico internacional de drogas, fiscalizar portos, aeroportos e fronteiras,
Função da Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira, exercer a Polícia Judiciária da União. Então, exercer a função de Polícia Judiciária da União. Aí, um exemplo prático que a gente poderia colocar, trouxe aqui a Operação Lava Jato, conduzida com forte atuação da PF, que tinha por objetivo proteger o patrimônio público federal, combater a corrupção sistêmica e resgatar a confiança nas instituições, sendo um exemplo claro de garantia do direito à segurança e à ordem pública. Você tem que fazer uma frasezinha, então sempre vou trazer essa frase já mais ou menos montada, tá? Bom, em relação à observância dos direitos previstos como garantia da validade dos atos praticados pela Polícia Federal, a gente tem o seguinte: legalidade. Então, o poder público, obviamente, só pode agir para que seus atos sejam válidos dentro dos limites da lei. Aí depois eu tenho devido processo legal, garantia de justiça no processo, né? Ampla defesa e contraditório, direito de resposta e de se manifestar ao longo de todo o processo, inviolabilidade da intimidade do domicílio, busca e apreensão só com ordem judicial ou em caso de flagrante delito. Isso estava lá e poderia aparecer no seu texto, mas o ideal é que você trouxesse acréscimos também a esse ponto. Bom, consequências dos desrespeitos. Então, para você tirar nota máxima neste item, que é o 2.2, você precisaria abordar também as consequências do desrespeito, nulidade dos atos processuais, responsabilização dos agentes públicos, aí inclusive por abuso de o quê? Autoridade, dando um exemplo mais concreto, tá? Bom, exemplo, se a PF realiza uma busca em domicílio sem mandato judicial flagrante, o material apreendido pode ser considerado ilícito e desconsiderado como prova no processo, podendo inclusive anular toda a investigação. Mas aqui, ó, dentro da consequência, a gente poderia falar dessa responsabilização, da nulidade dos atos processuais e trazer isso para dentro do nosso texto, tá? Bom, aí continuando, desempenho da função da Polícia Federal, de policial federal, li polícia, mas é de policial, desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Então aqui, ó, a gente teria artigo 1º, né, inciso 3º da Constituição, trazendo que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República. A atuação deve ser pautada em princípios como ética, justiça e humanidade. Então a gente tem direitos humanos e atuação policial, como que o policial deve atuar. Prisão e uso da força devem respeitar os limites da legalidade, tem a ver com o que você falou no parágrafo anterior, e da razoabilidade. A integridade física e psicológica da pessoa investigada deve ser preservada. A PF também atua na repressão ao tráfico de pessoas e crimes ambientais, protegendo vulneráveis e o meio ambiente. Então a gente pode trazer isso aqui, né, dentro dessa lógica da atuação do policial. Bom, em ações de deportação de imigrantes, a PF deve assegurar tratamento digno, acesso a intérprete, respeito a convenções internacionais de direitos humanos, como a Convenção de Genebra sobre refugiados. Então, aqui eu estou procurando trazer exemplos mais concretos atinentes ao tema. É claro que não precisariam ser exatamente esses, né, gente? A gente pode ter outros exemplos aí na lógica do nosso texto, tá? Bom, são sempre os que eu vou tentar encaixar no texto, às vezes posso acrescentar uma outra coisa, mas seria basicamente isso que eu colocaria no nosso texto, tá? E aí agora a gente vai escrever o texto. Então, eu vou tentar usar aquele modelinho que a gente viu aí na aula passada, que é aquele modelo que a gente fez o texto lá da violência contra a mulher, só para tentar deixar você mais seguro sobre um possível modelo. Ah, Flávia, sou obrigada a usar o modelo? Gente, não, de jeito nenhum. O modelo é para a sua utilidade, tá? Então, aqui, ó, no nosso modelinho lá, eu comecei com de acordo com... Aí eu posso trazer a Constituição Federal mesmo. Então, de acordo com a Constituição Federal de 1988, aí eu posso reproduzir aquela frasezinha, a segurança pública eu faria uma letra pequena, com umas 10 palavras na linha, tá? Isso faz toda a diferença. Você vai colocar mais informações. É direito de todos. Desculpem, tô meio gripada, mas... Desculpem de novo. Nesse contexto, torna-se fundamental que a gente tinha usado isso aqui. Eu vou dar uma outra versão para vocês, tá? Analisar
o papel da Polícia Federal. Aí, se eu já quiser usar PF depois, eu já vou colocar um PF aqui, ó, para poder retomar, tá? Na preservação da ordem pública. Aí eu vou colocar assim, ó, para isso, que é aquele raciocínio de itens que a gente usa, tá? Para isso, deve-se discutir para não usar papel de novo, ó, a relevância da PF na garantia da segurança pública, que vai ser o meu D1, a importância, posso colocar a observância dos direitos previstos no ordenamento, para não repetir Constituição, né? Aqui, ó, para a validade de seus atos, os atos da polícia, né? E a gente já pensando no nosso D3 e então, na atuação de seus agentes. Ah, Flávia, o que a gente fez aqui? Gente, nessa lógica, a gente trabalhou apenas a introdução, ou seja, a gente trouxe os aspectos mais básicos. Vou primeiro deixar marcado em azul, tá? Os nossos elementos do modelo. Gente, desculpa eu estar espirrando, mas realmente estou super gripada, mas é assim mesmo, depois melhora. Ah, Flávia, você tá com uma cara ruim, tá com uma cara descansada. Não, estou gripada, somente isso, e amanhã estarei melhor. Então, de acordo com a Constituição Federal de 88, a segurança pública é um direito de todos e um dever do Estado. Então, eu comecei com um tema mais amplo, que era a segurança pública. Nesse contexto, torna-se fundamental. Aí a gente vai introduzir a ideia da PF. Então, analisar o papel da Polícia Federal na preservação da ordem pública. Para isso, deve-se discutir. Vou corrigir a concordância aqui, ó, que a gente vai precisar de um pluralzinho. Devem-se discutir. Presta atenção nisso. Por que tem que ser devem se discutir? Não, até que eu poderia concordar com o mais próximo, tá? Sendo menos chata. Porque o sujeito é composto, posposto. Então, quando o sujeito é composto, posposto, pode concordar com o mais próximo. Mas não vamos correr risco, vamos optar pelo plural, tá? Então, nesse caso aqui, eu optaria pelo plural, fazer uma concordância lógica. Mas poder, pode. Devem se discutir. Isso chama preciosismo. Ô, Flávio, mas você vai cortar na minha redação? Não, não cortaria por causa disso, porque pode. Então, aqui, ó, devem se discutir a relevância da PF na garantia da segurança pública, a observância dos direitos previstos no ordenamento jurídico nacional para a validade de seus atos. Então, aqui, ó, atos de quem? Da PF, isso tudo é mecanismo coesivo que eu estou colocando, seus atos da PF, e o respeito aos direitos humanos na atuação de seus agentes. Agentes de quê? Da PF, só para não ficar repetindo PF também, e manter aí a coesão do texto, que também vai ser uma aula que está logo depois nessa sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho de mecanismos de coesão. Esse é o modelo tradicional de introdução, quando a gente pensa no Sebrasp, porque neste modelo tradicional, o que eu faço, gente? Eu apresento para você, já na minha introdução, os aspectos, ó, a relevância seria o papel, tá? Da PF na garantia da segurança pública. Isso é o nosso D1. A observância dos direitos previstos no ordenamento jurídico nacional para a validade dos seus atos. Isso é o D2. E o respeito aos direitos humanos na atuação de seus agentes é o que eu vou chamar de D3. Mas eu não tenho apenas essa forma de fazer não, tá, gente? Então, Flávia, eu poderia fazer de uma outra forma, sem me valer tanto de modelo, deixando assim o meu texto um pouco mais fluido? Claro que poderia, né, gente? Aqui, ó, te dar uma versão um pouco mais sucinta, que seria igualmente boa. Então, aqui, ó, essa é a versão em modelo. Com a apresentação de tópicos. Eu não preciso fazer sempre assim. Eu tenho que apresentar o tema e a minha tese.
E é lógico que no meu texto eu tenho que trazer os tópicos, tá? Eu posso fazer uma versão mais ampla. Essa versão mais ampla, ela pode ser até um pouquinho mais o quê? Curta, né? Então eu posso falar assim, ó, no Brasil, deixa eu começar nessa linha aqui, só pra gente já ter mais um pouquinho de espaço, tá? Então eu falo assim, no Brasil, a segurança pública. Então, fiz mais ou menos isso, tá? Uma frase de apresentação, e aqui eu vou ser um pouquinho mais amplo. Ó. Nesse sentido, a Polícia Federal. Posso fazer fora do modelo, né? Como instituição fundamental na preservação da ordem pública, na proteção do patrimônio. Aí eu posso colocar isso na preservação da ordem pública, do patrimônio e na defesa, para não ficar de novo, né? Vou colocar garantia. Aí eu vou falar que a gente tem a atuação da polícia tem que ser ética, né? E pautada nos direitos humanos. Assim, sua atuação deve se pautar no interesse público, na ética e no respeito aos direitos humanos, por exemplo. Eu tô falando as coisas, só que não do jeito mais estanque, vamos dizer assim, que aqui vai mais mecânico. Vocês conseguem entender a diferença? Que a gente tá falando de uma maneira mais fluida, mas no fundo é a mesma coisa. Então, no Brasil, aqui só tem que dar um recuo de parágrafo, tá? Ele existe, pelo amor de Deus, aqui é porque ficou mais. Então, só te mostrando que eu poderia fazer uma introdução mais geral. A segurança pública é um dos pilares da democracia, vou colocar um da aqui. A segurança pública é um dos pilares da democracia, em conformidade com o ordenamento vigente. Nesse sentido, a Polícia Federal se apresenta como instituição fundamental na preservação da ordem pública, na proteção do patrimônio e na garantia dos direitos fundamentais. Assim, sua atuação deve pautar-se no interesse público, na ética e no respeito aos direitos humanos. Respeito aos direitos humanos, beleza? Então, essa que seria a nossa lógica aqui dentro dos parágrafos que poderiam conceber a introdução. Nós vamos ter uma aula só de introdução, mas aqui é para você ter uma noção do que está acontecendo no texto, tá? E vai, né, gente? Fungando, mas vai assim mesmo. Bom, então eu posso fazer uma introdução mais estanque, engessada no modelo, mas eu posso fazer alguma coisa mais fluida, isso também não é um problema. Bom, o que é importante? No desenvolvimento eu não tenho muita possibilidade, não. Eu sugiro que a gente faça um parágrafo para cada tópico. E sugiro que os nossos parágrafos sejam mais homogêneos. O que quer dizer isso? Que sejam parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho. Se você que tiver que sacrificar alguma coisa, sacrifique a conclusão, que ela pode ali ser feita a partir de um dos tópicos, beleza? Um tópico conceitual também pode entrar na introdução, então a gente sabe disso. Então aqui, ó, o ideal é fazer cada parágrafo em um tópico.
Aí, tô pensando no modelo que nós estávamos o quê? Utilizando, tá? Então, eu vou seguir aqui pensando naquele modelinho. Então, no primeiro tópico, eu vou começar com quanto há, porque o nosso modelo trazia isso. Mas pode ser de outro jeito? Claro que pode. Sim, só facilita você não ter que ficar pensando nisso. Ó, quanto à atuação da PF, eu posso retomar a Polícia Federal. Trata-se de um órgão essencial para assegurar a ordem pública. Aí eu posso colocar outras funções, ó. Essencial para assegurar a ordem pública, para combater o. Vou repetir esse para não. Combater o crime organizado. Que mais? Enfraquecer, então, essencial para assegurar a ordem pública, combater o crime organizado, enfraquecer o tráfico internacional de drogas, que mais? Vou colocar esse O aqui, né? Aqui, ó, eu acho que eu não pus um. Vou colocar aqui só pra gente poder usar. E aí você vai vendo que é assim que você vai ter que corrigir lá, tá? No seu texto. Para eu poder usar isso aqui, tem que ter apresentado a sigla primeiro, senão acaba sendo ruim, tá? Para o meu texto. Então, trouxe ali basicamente, né, o que está acontecendo e vou fazendo a dinâmica do texto. Então, lá, beleza, eu quero retomar agora, quero colocar isso aqui, ó. Então, quanto à atuação da PF, trata-se de um órgão essencial para assegurar a ordem pública, combater o crime organizado, enfraquecer o tráfico internacional de drogas, proteger o patrimônio público, entre outras funções previstas no artigo 144 da Constituição Federal de 88. Beleza. Então, eu já trouxe aqui uma lógica que eu poderia colocar dentro desse texto. Eu posso dar agora, eu posso não, mais do que eu posso. Eu tenho que dar exemplos mais concretos. Então, aqui, ó, ainda, aí eu vou falar basicamente quais são esses exemplos, né? Aqui eu trocaria esse ainda por um, nessa perspectiva, tá? Apesar de no modelo tá ainda, porque aqui eu coloquei funções gerais e agora eu quero pensar mais especificamente. Então, às vezes a gente vai ter que trocar o modelo para ele ficar mais ajustado. Eu preferiria um nessa perspectiva aqui. Só tô cortando ainda para você ver onde é que eu ajustei. Então, nessa perspectiva, e é por isso que você precisa ter uma noção dos mecanismos coesivos, para não ficar refém do que estava escrito. Ah, então agora eu vou fazer só assim. Aí só assim corre o risco de você não conseguir nem escrever. Então, nesse caso, vou colocar assim, ó, nessa perspectiva, cabe a APF, aí vou colocar, exercer o controle das fronteiras, portos e aeroportos. Aí você vai colocando outras coisas, tá vendo? Vai falar, por exemplo, trabalhar questões de ilícitos relacionados a bens, serviços e interesses da União, pra gente ter ali uma lógica do que a gente está fazendo no texto, tá? E aí a gente ainda vai exemplificar. Então, nessa perspectiva, cabe à PF exercer o controle, por exemplo, de fronteiras, portos e aeroportos. Aí, ó, bem como
Então, posso colocar isso aqui, tá? Ah, bem como investigar ilícitos que afetem bens, serviços ou interesses da União, beleza? Trouxe aí algumas coisas. O que mais que eu vou colocar nesse parágrafo? Eu posso colocar um exemplo. Então, aqui, ó, como eu já tinha usado nessa perspectiva, eu não vou usar de novo, tá? Então, vou colocar assim, como exemplo, casos emblemáticos. Como vou te dar um outro exemplo aqui, só para você ter uma ideia que isso poderia variar, né? Em altos escalões do poder, então, de modo a assegurar, a gente quer dizer, por exemplo, assim, basicamente você quer segurar aí a ordem pública. Claro que, aqui, ó, de modo a assegurar, de modo que fica melhor, que é uma consequência. Então, só para a gente entender a dinâmica do parágrafo, vamos usar aqui um marca-texto, vamos pensar nos conectores que eu trouxe e nas adaptações que eu fiz em relação ao modelo. Eu comecei aqui certinho, ó, quanto à atuação da PF, beleza? Então, quanto à atuação da PF, trata-se de, posso começar sempre com trata-se de, vai ser invariável, vai ficar fácil, né? Trata-se de um órgão essencial para assegurar a ordem pública. Então, eu comecei meu parágrafo falando de ordem pública e fui mostrando isso, tá? Só não vou colocar exatamente igual. Vou colocar isso aqui. De modo a garantir o interesse público, a supremacia do interesse público. Vamos pôr supremacia, vai ficar mais bonito aí. Tinha que caber, tá? Mas aqui cabe, é só diminuir um pouquinho, né? Então, aqui, ó, quanto à atuação da PF, trata-se de um órgão essencial para assegurar a ordem pública, combater o crime organizado, enfraquecer o tráfico internacional de drogas, proteger o patrimônio público, entre outras funções previstas no artigo 144 da Constituição Federal. Nessa perspectiva, porque eu vou continuar falando de funções, tá? Cabe à PF exercer o controle de fronteiras, portos e aeroportos, bem como investigar ilícitos que afetem bens, serviços ou interesses da União. Aí colocamos um exemplo. Casos emblemáticos como a Operação Lava Jato reforçam a atuação da PF no combate à corrupção em altos escalões do poder, de modo a garantir a supremacia do interesse público. Então, basicamente, gente, usei aqui um exemplo, colocar um como aqui, que é o meu conector, né? Isso aqui você poderia manter. Aqui fiz um ajuste, trouxe para esse daqui. Ah, mas eu quero, por exemplo, Flávia, colocar um outro, né? A gente pode falar, por exemplo, da atuação da polícia em crimes cibernéticos. Crime organizado. Redes de pedofilia, né? A gente pode falar, por exemplo, que a PF possui papel estratégico no sistema de justiça. Então,
posso pensar em algumas coisas. Atuação em crimes cibernéticos, posso falar de pedofilia. Posso falar, por exemplo, da PF e atuação no combate ao terrorismo. Posso falar do trabalho conjunto da PF com outros países para conter a atuação, por exemplo, do crime organizado. Então é só mudar um exemplo, não tem problema. Ah, Flávia, eu não gostaria de falar da Lava Jato, porque nem sei se é bom, enfim. Nada a ver, mas enfim. Você tem outras possibilidades aqui para desenvolver o seu parágrafo, tá? Então, o que, que eu acho? O que funciona bem no Sebrasp? Desenvolver, desenvolver, exemplificar. 1, 2, 3. E o último, geralmente, a gente vai se ater a um exemplo, tá? E aí, ao longo do nosso curso, eu vou te dar tanto tema, que você vai dar conta. Então, 1, 2, 3 é desenvolver, desenvolver, exemplificar, concretizar, pra gente tirar a nota máxima, né? Se tiver que errar alguma coisa, vai errar alguma coisinha bem no português ali, porque infelizmente, às vezes acontece uma crase, uma vírgula, mas enfim, a gente não vai perder ponto em conteúdo. Nem no português também não, porque a gente vai fazer aula voltada para isso. Bom, no tópico 2, eu vou começar com no que diz respeito à legalidade dos atos policiais, porque é o que estava pedindo, né? Sem comer o quê? Então, no que diz respeito à legalidade dos atos policiais, aí coloquei é imprescindível. Se eu usar imprescindível em outro lugar, depois eu troco aqui. É imprescindível que as ações da PF. Aqui eu já falei muitas vezes a sigla, eu posso retomar aqui, ó. Da Polícia Federal, que aí fica mais. Tá vendo? Aqui falei PF, PF. Aí você já retoma um pouquinho. Respeitem direitos e garantias fundamentais. Retomei previstos na Constituição Federal. Então agora eu vou desenvolver que sem isso, né? Então eu coloquei, ó. Lá no nosso modelo tinha um além disso. Posso manter um além disso, tá? Então vou colocar um além disso. Sem o devido respaldo legal, o que acontece? Os atos, né, vão ser inválidos. Então, eu posso falar que a Polícia Federal pode comprometer, né? A investigação pode ser comprometida. Então, além disso, vale destacar que sem o devido respaldo legal, a investigação pode ser comprometida, beleza? Então, a gente já estava falando ali que, nesse caso, a gente precisa pensar dentro da lei. Como é que a PF vai atuar dentro da lei? Então, a legitimidade dos atos passa pelo devido processo legal. Então, vale destacar que sem o devido respaldo legal, a investigação pode ser comprometida. O que Então, basicamente, o que a gente vai falar? Ao cumprimento. Aí nós vamos falar, né? Garantindo aí o contraditório e a ampla defesa. Com garantia do contraditório e ampla defesa.
na condução de seus atos. Aí eu posso dar um exemplo, interceptação telefônica, posso pensar em alguma coisa que pode perder a validade caso a PF não o que cumpra esses preceitos. Então, basicamente, posso colocar um exemplo aqui, ó. Aí eu vou colocar a exigência de ordem judicial interceptações telefônicas. Aí eu quero dizer mais ou menos o seguinte, que se não cumprida, pode invalidar provas, né? Então, cita-se a exigência de ordem judicial para interceptações telefônicas. Pode invalidar provas. O que eu acho que ainda dava para colocar aqui? Porque a gente está fazendo um esquema mais engessado, que é um esquema 1, 2, 3. Mas, se coubesse, eu ainda colocaria um pouquinho a mais aqui. Que eu ia falar, por exemplo, da nulidade dos atos processuais, que a gente está falando, invalidar a prova seria isso, mas a responsabilização dos agentes também. Então, além disso aqui, que a investigação pode ser comprometida e a gente pode falar, por exemplo, na responsabilização dos agentes. E se couber, né? Dos agentes. Então, basicamente, nesse parágrafo, gente, eu me ateria a isso aqui. Aí eu fui e tirei da tela. Peraí. Esse nariz tá me incomodando, gente, mas enfim, vida que segue é o nariz que nós temos hoje. Como dizia minha mãe, que já faleceu, minha mãe, quando eu era pequena, ela falava comigo assim: cheio de nariz bom no cemitério, o seu nasceu estragado. Porque eu sempre fui super, ultra, mega alérgica. E aqui em casa eu tenho 2 cachorros, 2 gatos, 3 meninos, a minha nora. Pensa. Então a alergia aqui é uma coisa que eu já aprendi a conviver. Aí um passa um perfume, outro passa. Você fala assim: Deus é mais. No que diz respeito à legalidade dos atos policiais, então aqui a gente agora revisando o nosso parágrafo e marcando os mecanismos que a gente utilizou. Então, no que diz respeito à legalidade dos atos policiais, é imprescindível que as ações da Polícia Federal respeitem. Aqui, talvez nem precisasse de Polícia Federal aqui, porque eu coloquei aqui dos atos policiais, mas tudo bem, pode deixar. Que as ações da Polícia Federal respeitem direitos e garantias previstos na Constituição de 88. Além disso, vale destacar que, sem o devido respaldo legal, a investigação pode ser comprometida, o que restringe, limita a atuação do órgão, que é a Polícia Federal, né? Então, eu fiz atos policiais, Polícia Federal, órgão, tá vendo? Para não ficar repetindo demais. O que restringe a atuação, eu comi um A, ó, pé de ponta à toa, tá vendo? Tô vendo aqui no ao vivo alguém falando. A atuação do órgão ao cumprimento do devido processo legal, com garantia de contraditória e ampla defesa na condução das investigações. Olha assim, ó. Das investigações, que já tinha ato em outro lugar. Como exemplo, cita-se a exigência de ordem judicial para interceptações telefônicas, que em caso de descumprimento pode invalidar provas e resultar em processos de responsabilização dos agentes. Então, beleza. Já trouxe ali o que estava perguntando no meu parágrafo, com um exemplo mais ou menos prático. Usei 1, 2, 3, e o 3 foi um exemplo. Marquei os mesmos conectores que estavam no nosso modelo. Não sou obrigada a ficar engessada no modelo, depois a gente vai ganhar um pouco mais de autonomia, mas também é um modelo que funciona, então não precisa ficar reinventando a roda, tá? Aí agora a gente vai para o terceiro parágrafo. Seguindo a lógica do nosso modelo, nós vamos usar no que diz respeito, já usei no que diz respeito a, em relação a, porque eu comecei com quanto a, então vou começar com um em relação a e seguir. Vou colocar na tela cheia só para ficar mais fácil vocês acompanharem, para a letra não ficar muito pequena.
Então, em relação a... Agora a gente vai falar dos direitos o quê? Humanos. Então, em relação ao desempenho da função, porque agora eu estava falando do policial, né? Da função de policial federal, cargo, gente, letra minúscula, tá? A Polícia Federal com maiúscula. Aqui, ó. É necessário destacar que o respeito à integridade física e moral dos está expressamente previsto na Constituição. Vou colocar Carta Magna, só para não repetir Constituição. Então, na Carta Magna, inclusive, eu ia colocar respeito, aí falei, ó, tirar o respeito. Inclusive, no que diz respeito em relação, não, também não, no que tange, pronto, a gente tem outro, as pessoas privadas de liberdade. Então, beleza. Aí eu posso colocar lá condutas como a tortura, não é isso? Tratamento desumano ou degradante. Além de legais, elas vão ferir os princípios do Estado Democrático de Direito. Então, posso colocar nesse sentido. Isso aqui já estava até mais ou menos na proposta, mas não tem problema, tá? Posso trabalhar isso por quê, gente? Porque isso aqui é o que precisa ser dito. Então, a integridade física e psicológica da pessoa investigada deve ser preservada, respeitar os limites da legalidade e da razoabilidade, por exemplo, no caso de prisão, o uso da força. Então, posso trabalhar tudo isso aqui, tá? Então, nesse sentido, vou colocar primeiro assim, ó. Porque é a conduta, o papel, então as ações dos agentes devem. Eu tô gostando de pautar, né? Vamos tirar. As ações dos agentes em consonância Aí eu posso falar, por exemplo, que a prisão Então, aqui, ó, trouxe já uma forma de engajar aqui. Então, nesse sentido, as ações dos agentes precisam estar em consonância com os princípios da legalidade, da dignidade e da razoabilidade. O que, por exemplo, limita o uso da força em casos de prisão ao necessário no caso concreto, tá? Não, nem precisa disso aqui, não. Ao necessário, pronto. Aí, ó, com isso, vai falar lá do respeito aos direitos humanos. O respeito aos direitos humanos direitos humanos, gente, iniciais minúsculas. Ah, Flávia, mas eu escrevi sempre com maiúscula. Pode olhar, gente, no manual do Senado, no manual da presidência, todas as áreas do conhecimento
Então, direito civil, direito constitucional, o nome do código, beleza, maiúsculo. Agora, o nome da disciplina, minúscula, tá? Então, nesse caso aqui, ó, com isso, o respeito aos direitos humanos deve ser não. Aí eu querendo usar limite de novo, ô meu pai. Então, o respeito aos direitos humanos deve ser um orientador. Deve ser um orientador, não, deve orientar, né? Vamos lá. O respeito aos direitos humanos deve orientar a conduta dos agentes. De forma a garantir uma atuação legítima na defesa da ordem pública. Que aí eu tô voltando lá no outro parágrafo para fazer um encaixadinho, lá no primeiro, né? Então, na defesa da ordem pública. Que eu só diminuiria a letra um pouquinho para caber, tá? Então, ó, vou lá mexer no meu textinho. Em relação ao desempenho da função de policial federal, olha aqui, gente, cuidado com isso aqui, ó. Fica parecendo um acento aí, a banca já tá querendo tirar ponto, vai, tira. Então, em relação ao desempenho da função de policial federal, é necessário destacar que o respeito à integridade física e moral dos indivíduos está expressamente previsto na Carta Magna, inclusive no que tange às pessoas privadas de liberdade. Então, vou construir meu texto com acréscimos. Nesse sentido, as ações dos agentes precisam estar em consonância com os princípios da legalidade, da dignidade e da razoabilidade, o que, por exemplo, limita o uso da força em caso de prisão ao necessário. Aí, com isso, o respeito aos direitos humanos deve orientar a conduta dos agentes. Eu vou colocar aqui dos policiais, porque a gente está mais perto. Vou pegar aqui, ó. De forma a garantir uma atuação legítima na defesa da ordem pública. Beleza. Se não coubesse mais, acabou aqui, tudo bem. Só que aí, ó, eu trocaria isso aqui. Se por acaso não coubesse, em vez de falar em relação a, eu ia colocar assim, desse modo, eu colocaria um conector conclusivo, tá? Desse modo, aí eu ia dar uma transformada nesse parágrafo. Se não coubesse, tá? Se o último tópico for conclusivo, porque não tá cabendo, comece com o conector conclusivo. Então, nesse caso, eu ia falar assim, ó, desse modo, para uma atuação aí eu ia fazer o policial federal. Então, deve respeitar a integridade física e moral dos indivíduos. Aqui, ó. Tá vendo? Eu ia mudar um pouquinho a estrutura. O policial federal deve respeitar, só mudei a primeira frase, ó, a integridade física e moral dos indivíduos. Aqui, ó, aí vou tirar esse está, né? Expressamente prevista na Constituição. Então, a integridade é que está prevista. Vou tirar a crase, logicamente. Então, vou fazer algum ajuste aqui, se a gente mudar para tópico conclusivo, para ele ter uma carinha de conclusão e meu texto ficar mais coerente. Mas aqui, ó, eu pensei nesse texto em 5 parágrafos. Então, eu ainda conseguiria fazer uma conclusão, mas minha letra é bem pequena, tá, gente? Então, isso também vai depender aí da sua letra. Por isso que eu já vou te dando alternativas para você não sofrer. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou desse modo. Vou retomar tudo que eu falei. Desse modo, para garantir uma atuação policial eficaz, e compatível com os preceitos constitucionais, é necessário
Deixa eu ver se eu usei um necessário aqui, só para não ficar necessário. Usei, tá vendo? Meu ouvido tava falando assim. É importante, porque dá para trocar, né, gente? É importante que, se eu já tivesse com problema de linhas, ó, que a PF atue com firmeza na proteção. Aí eu retomei até o tema, tá vendo? Da segurança pública. Dentro dos limites legais, porque isso estava lá no nosso texto. Eu não vou colocar torna-se fundamental não, tá, gente? Porque a gente já tinha isso. Aí, ó, é importante vou colocar um faz. Peraí que eu tenho que achar uma palavra melhor aqui. É importante que a PF atue com firmeza na proteção da segurança pública dentro dos limites legais. Diante dessa necessidade, aí eu vou colocar que os agentes devem permanecer, por exemplo, capacitados. Atualizados. Então, aqui, ó, eu retomei o tópico 1, aqui eu estou retomando o tópico 2. Ó. Diante dessa necessidade, os agentes federais devem se manter atualizados, com vistas a assegurar a validade dos processos investigativos, né, que a gente estava falando disso. Então, é a validade, né, contraditório, ampla, defesa. Por fim, vou retomar os direitos humanos, tá? Direitos humanos. Vou voltar lá na introdução, vou falar que a gente tem que promover lá a preservação da ordem. Com os preceitos constitucionais. Então, isso aqui. 1, 2, 3. Retomei os meus 3 itens. Fiz algumas adaptações, gente, no modelo, porque senão fica muito engessado, fica ruim. Então, desse modo,
Para garantir uma atuação policial eficaz e compatível com os preceitos constitucionais, aí eu mudei aqui um pouquinho, né? É importante que a PF atue com firmeza na proteção da segurança pública dentro dos limites legais. Então, beleza. Diante dessa necessidade, então eu falei, é importante que ela atue assim, né? Os agentes devem se manter atualizados, com vista a assegurar a validade dos processos investigativos. Por fim, deve-se buscar uma atuação ética. Ficou mais de uma vez atuação, né? Atuação, vamos lá. Vou pegar minhas atuações aqui, ó. Tem uns 3 atuações aqui. Atuação. Calma que a gente dá um jeito, tá? Se bem que só tem 2, mas a gente vai dar um jeito. Só tem que pensar. Por fim, deve-se buscar uma atuação ética pautada no respeito aos direitos humanos, de forma a se promover a preservação da ordem em conformidade com os preceitos constitucionais. Preceitos. Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, vou tirar uma atuação. Para uma dinâmica eu sabia que tinha preceitos também, preceitos constitucionais. Então, isso aqui eu vou tirar. Ponto. Porque ficou repetido, ó. Já tava aqui. Então, pronto, vou parar aqui, ó. Então, pautada no respeito, atuação ética, pautada no respeito aos direitos humanos, de forma a se promover a preservação da ordem, beleza? Então, isso aqui seria a nossa conclusão, e aqui marcando o conector que a gente utilizou em amarelo. Aqui eu troquei o conector, tá? Porque eu fui fazendo 1, 2, 3, pensando aqui no que a gente retomou. Então, esse seria basicamente o texto que eu faria, considerando um tempo de prova. Então, aqui nós gastamos mais ou menos 1 hora, considerando um tempo, vamos dizer assim, real, organizar as ideias, que o tempo que eu tô conversando com vocês aqui é um tempo real. Marcar em amarelo esse também, né? Que tava em azul aqui, mas no resto do texto eu marquei em amarelo. Isso aqui que eu estou marcando são os conectores que estavam basicamente no nosso modelo, só para você ter uma ideia. Lembrando, gente, que o modelo é um norte, não é uma prisão. Então a gente não precisa ficar ali exatamente no modelo, mas ele pode ajudar muito para que você gaste mais tempo pensando nos exemplos, pensando nos desdobramentos da ideia, do que propriamente o quê? Nos mecanismos coesivos que você usaria para articular a redação. Então todos os nossos próximos textos, todos os 15 temas inéditos que estão colocados na sua área do aluno, a gente vai fazer mais ou menos assim, tá? E aí eu vou deixar dentro da área do aluno, lá no material da aula, cada um com o seu material, já como que esse texto poderia ser desenvolvido, que é uma apresentação mais ou menos como essa daqui, em que eu trouxe os tópicos que deveriam ser elencados. E mil desculpas pelo meu nariz, e eu estou apenas e somente gripada, tá, gente? Então como é que eu posso dizer? Tem dia que é assim, temos que gravar.